Ainda no segundo dia, nós estávamos, após o trauma, após descobrimos que ele está com uma doença grave, nós recebemos a visita do médico. Ele fez o mielograma, ele fez o exame da punção da medula, para que fosse para São Paulo, para que nós soubéssemos qual leucemia ele tinha. A gente não sabia que existia alguns tipos de leucemia. O médico foi muito duro com ele, foi muito incisivo, contou extremamente a verdade de todo que o tratamento dele ia acontecer, que a doença dele era extremamente grave e que ele teria intercorrências, que ele teria o pós-químio, era uma coisa muito forte, que provavelmente ele visitaria a UTI algumas vezes. Ou seja, o médico foi extremamente direto. Eu naquilo me revoltei naquele momento, porque eu senti toda a dor de tudo aquilo que ele estava falando, mas o Bruno se manteve sereno, escutou tudo e levou até como um desafio para o tratamento dele. E eu fiquei revoltado, eu pensei até em acabar com a conversa do médico. Mas a gente nunca sabe, porque a gente estava em estado de choque e não sabia realmente o que viria pela frente. O exame foi para São Paulo e nós só saberíamos qual leucemia ele tinha após 3 dias. E além do mais, o médico encerrou a visita dizendo a seguinte frase: o tratamento é duro, é difícil, mas tem mais um desafio que eu acho muito difícil, mas é muito importante. Vocês vão precisar de alguns doadores de sangue por semana. Eu falei, quanto? Eu imaginei 10, 12, ele falou 70. 70 doadores de sangue por semana. Aquilo para mim foi um choque, porque como? Onde eu vou arrumar 70 pessoas? Naquele momento todo de estresse, é o maior desafio, ou seja, meu filho precisa de 70 pessoas que se dediquem a doar sangue para que ele possa se manter vivo, é mais ou menos isso. Então aquilo para mim foi um grande desafio. Eu liguei para todo mundo que eu conhecia. Já naquele momento houve uma corrente, naquele segundo dia, por volta de umas 3 horas da tarde, já havia um monte de gente doado sangue para o Bruno, inclusive no hospital que nós estávamos, porque naquele momento era só lá mesmo. E nós ficamos ali naquele momento em choque, cuidando dele, quando ele tomou plaqueta e tudo mais. Por volta de umas 7h30 da noite, eu fui dar uma andada no corredor, o corredor estava extremamente escuro, e eu senti uma pessoa pegando no meu ombro, no meu braço, perto do ombro, e me puxando para um canto naquele corredor e falando assim para mim: pai, você ama seu filho? Eu falei, mas é claro que eu amo meu filho, eu estou sofrendo muito. Ela falou, então eu vou lhe dar um conselho, e vou lhe dar aqui bem baixinho: tira o seu filho do hospital. O hospital não está preparado para cuidar do seu filho nesse momento e no quadro que ele se encontra. Neste corredor que vocês estão, tem 2 quadros de infecção hospitalar. O seu filho está como um bebê, não tem nenhum tipo de defesa. Então ele não pode estar aqui. Tira ele do hospital. Aquilo foi quase que um choque, mais um choque, porque tira do hospital, mas vai para onde? Então eu liguei para minha mãe, liguei para minhas irmãs, e naquele momento surgiu o nome do Hospital Vitória, que seria um hospital modelo aqui em Santos. A gente acabou achando pessoas que trabalhavam no hospital, pedimos o auxílio do hospital, a transferência para o hospital, mas agora ficamos no aguardo. Quando, de repente, uma enfermeira entrou no quarto e falou: olha, Bruno, se prepara que daqui a pouco você vai fazer um procedimento de uma instalação de um catéter na veia, no peito. Aquilo, para mim, era um procedimento normal, né? Para ele, até então, um procedimento que ele não sabia o que era, porque nunca tinha passado por isso. Só que, logo depois a minha irmã ligou e eu falei para ela: olha, ele vai colocar um catéter agora e tal, estamos aqui, estamos procurando um hospital para ir. Aí ela falou: eu vou ligar para um amigo, para um vizinho que é médico e tal, e que tem conhecimento. De repente, passou alguns minutos, ela me liga de volta e fala: olha, tira ele daí, assina a alta assistida, porque ele não pode fazer procedimento nenhum sem saber como que está o nível de plaquetas dele, porque corre-se o risco de ele perder a vida se fizer uma intervenção com as plaquetas abaixo de 10.000. Então aquilo foi mais um choque. Eu me dirigi ao corredor e falei o seguinte: eu quero tirar meu filho daqui,
quando de repente tocou o telefone e o Hospital Vitória já estava à nossa espera, com um quarto já. E para mim foi uma grata surpresa quando nós chegamos lá por volta de 00:30. Eu fiz a alta assistida, pus o meu filho no meu carro, porque o hospital não podia se responsabilizar pela transferência. Nós chegamos lá e simplesmente fomos tratados com muito carinho, e ele foi acomodado num belo quarto, um hospital extremamente novo, não perde nada para hospital nenhum de São Paulo.